Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estamos iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos, que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos ou opiniões. O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Louvado seja Deus, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vamos ao resumo do programa número 11, que teve por tema o poder do testemunho. Iniciamos com Mateus capítulo 5, dos versos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Trouxemos os significados e sinônimos das palavras testemunho, testemunhar e testificar. Ficou claro quanto perdemos ao não usarmos essa oportunidades. Frisamos os Salmos 145 do 1 ao 7, e ficou claro que podemos exaltar, bem dizer, engrandecer ao nosso Deus. Deixamos claro as palavras do irmão Pedro falando do mau testemunho que as pessoas dão dos crentes e advertindo cada um de nós a darmos bom testemunho. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Trouxemos vários exemplos do poder do testemunho. Finalizamos com 1 Pedro 2. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro capítulo 2, do 9 ao 12. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se você não teve a oportunidade de ouvir esse programa, solicite conosco o áudio, Nós temos e podemos encaminhar a você. Hoje traremos o programa número 12 com o tema Amor e Perdão. 1 Coríntios 3, do 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor nunca falha. Acredito que o texto que acabamos de ler resume bem o tema da nossa reflexão e exortação. Amor e perdão. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não ensoberbece. Não se porta com indecência. E não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que texto maravilhoso. O texto fala de amor e para mim ele fala também de perdão. Sofrer, suportar, crer e esperar. Eu costumo dizer, e penso comigo, que o Evangelho chegou a nós não porque as pessoas eram bons para ensinar, eram mestres na oratória. Não. Mas chegou a nós movido pelo amor dessas pessoas. Não adianta nós termos uma oratória, sabermos expressarmos, conseguir convencer as pessoas por meio daquilo que falamos, se a nossa vida não for uma vida de amor. Imagina, na época dos apóstolos do nosso Senhor Jesus, poucas pessoas sabiam ler. Poucas pessoas. Nós não tínhamos o recurso que temos hoje. Era difícil ter um livro nas mãos, as escrituras eram divididas em livros. Mas o amor movia aqueles corações. Eles tinham amor. Um amor intenso. Um amor muito grande. E caíam na graça até de pessoas que eram contra a fé deles. Sem dizer que a fé deles era combatida. Eles viviam em ilegalidade naquele tempo. Não tinham a liberdade que nós temos. Como bem escreveu o irmão Paulo. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E graças a isso, graças a essa dedicação, esse amor, o Evangelho chegou a nós. Hoje nós temos o poder e a oportunidade de transmitir o Evangelho com poder às pessoas, desde que o amor e o perdão sejam uma constante prática na vida de cada um de nós. Eu quero iniciar essa reflexão e exortação destacando 2 textos. 1 Coríntios 13 e 4, a parte A, o amor é sofredor. Sofredor é aquele que sofre muito. E o outro texto, e por se multiplicar a iniquidade, multiplicar é aumentar a quantidade de algo, né? Render grande quantidade, produzir muito. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriar é tornar-se frio, insensível, endurecer-se. Mateus 24 e 12. Cooperador Giliardi, estamos vivendo esse tempo. Infelizmente. A iniquidade tem aumentado, multiplicado. E a cada dia as pessoas têm sido cada vez mais insensíveis. Têm mantido o seu coração endurecido. Alguém diz assim para nós, Cooperador Giliardi, você é besta, rapaz, olha como eles te tratam. Não tem alguém que fala assim? Sim. Rapaz, você é enganado sempre e não quer enganar? Quero ver até quando você vai aguentar. Infelizmente, como as palavras do nosso Senhor Jesus, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para ficar mais claro, vamos trazer aqui o sinônimo de multiplicar para 2 sentidos da palavra. Sinônimo de multiplicar, nos 2 sentidos, como foi citado, aumentar e crescer em número, avolumar, aumentar, ampliar, avultar, exacerbar, intensificar. E no segundo sentido,
crescer em número, crescer, diversificar, pluralizar, proliferar, prolificar, propagar, reproduzir. Esses são os sinônimos de multiplicar. Vamos à palavra grega para iniquidade trazida em Mateus 24, verso 12. O verso que nós trouxemos é: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos à palavra grega, anomia, do grego que tem o código G0458, anomia. Primeiro, a condição daquele que não cumpre a lei. Primeiro A, porque não conhece a lei. Primeiro B, porque transgride a lei. Segundo, desprezo e violação da lei. Iniquidade, maldade. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Podemos ler: por avolumar, aumentar, ampliar, avultar, exacerbar, intensificar, crescer, diversificar, pluralizar, proliferar, prolificar, propagar, reproduzir. Aqueles que não cumprem a lei, aqueles que não conhecem a lei, aqueles que transgridem a lei, aqueles que desprezam e violam a lei, o amor de muitos se esfriará. Eu acho que podemos fazer essa leitura assim. Bem como escreveu o irmão João, 1 João 3 e 4, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Cada vez que as pessoas vão desobedecendo mais a Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o amor tende a diminuir. Segundo o texto que trouxemos, o amor é sofredor. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está claro que o amor tende a diminuir à medida que a iniquidade vai aumentando. Então, à medida que a iniquidade vai aumentando, também o sofrimento de quem ama aumenta. O povo diz: eu não engulo isso, eu não engulo aquilo, eu não engulo aquilo. Nós somos chamados a suportar todas as coisas. Por isso que em muitos textos bíblicos, quando os nossos irmãos falam do amor, eles falam da paciência junto. Eles vão trazer a paciência. Infelizmente, a iniquidade, todo tipo de maldade praticada no mundo, tende a nos fazer duros e insensíveis. E muitas das vezes nem sentimos que estamos mudando, e mudando cada dia para pior. E por isso que o Evangelho não tem o poder de alcançar pessoas como tinha no passado. Eu vou repetir. Estamos mudando, e mudando cada dia para pior. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo e o sal da terra. Mas infelizmente é o mundo que está mudando o nosso comportamento. Não somos nós que estamos conseguindo temperar, dar sabor ao mundo, mas é o mundo que está mudando cada um de nós a cada dia. Não é nosso objetivo nessa reflexão e exortação bater em ninguém ou expor as nossas imperfeições em amar e perdoar. Vamos buscar dentro das Escrituras aprender o quanto o amor e o perdão é uma ferramenta poderosa contra as obras do diabo. Jesus, por meio do amor e perdão, conseguiu mudar vidas que eram rejeitadas, pessoas que viviam marginalizadas. Jesus conseguiu mudar vidas. Vamos a um texto interessante. Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento.
Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja Deus por esse texto. Uma mulher, uma pecadora, estando por detrás aos seus pés, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-lo com seus cabelos. Imaginamos assim Jesus sentado à mesa ali, e uma mulher chega por trás. Então Simão viu quando a mulher chegou, e viu a mulher lavando os pés de Jesus. Ele não se importava com as lágrimas dela, ele não se importava com nada, ele se importava que ela era uma pecadora. E ele pensa sozinho, não é cooperador, ele fica pensando com ele só no coração dele. Sim. Até duvidou que Jesus era de fato um profeta. Se isso aí fosse um profeta, ele bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou os pés. Ele bem saberia que é uma pecadora. Jesus, com aquele olhar meigo de carinho, olha para Simão, com coisa que não sabia de nada, Jesus tinha visto o coração dele, e fala com ele. Fala de 2 homens, como nós lemos, que deviam. Um devia muito, outro devia menos. E o Senhor daqueles homens perdoou os 2. E depois Jesus disse para Simão: por isso te digo que os seus muitos pecados da mulher lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Deus perdoa os nossos pecados. É dever nosso perdoar também as pessoas, as suas faltas, os seus pecados. Quem não perdoa ainda não entendeu o perdão de Deus. Quem perdoa também ensina a perdoar e mostra um caminho melhor que o ressentimento. Amar e perdoar. Devemos entender o quanto fomos perdoados. Isso deve levar-nos a desenvolvermos um amor mais profundo pelos pecadores, por aqueles que falham. Irmão Pedro escreveu: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Olha, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ouça as palavras do irmão Paulo: toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado dentre vós. Malícia. Tem pessoas que olham para os outros, já olham com malícia, já olham pensando. Está até difícil hoje praticar o amor, porque cada vez que se aproxima de uma pessoa, elas acham: o que fulano quer comigo? Outros falam: cuidado com fulano, ele está muito assim com você, ele vai te dar o golpe.
O irmão Paulo diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, verso 31 e 32. Devemos perdoar, como também Deus nos perdoou em Cristo. É uma responsabilidade muito grande nossa, perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Ao responder uma pergunta do irmão Pedro, o nosso Senhor foi além, ensinando-nos por que devemos perdoar. Vamos a esse texto. Mateus capítulo 18, dos versos 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Acredito que não precisamos de comentar. O texto é muito claro. Ele anulou o perdão que recebeu e caiu nas mãos dos atormentadores. Assim vos fará também meu Pai Celestial, nosso Senhor Jesus disse: se do coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não devias também ter compaixão como eu tive de você? Deus teve grande compaixão de nós, perdoando-nos uma conta que nós nunca teríamos condição de pagar. Nós também devemos perdoar as pequenas coisas. João 13, verso 34 e 35, nosso Senhor Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Olha, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros.
Quando nós conseguimos amar na intensidade que Jesus amou, quando nós conseguimos amar na intensidade que Jesus amou, todos vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Você vê como é maravilhoso isso? Mas quando nós não conseguimos amar na intensidade, quando somos deficientes em amar, também as pessoas dizem, aquilo ali é crente? Que crente, rapaz! Tem pessoas que deixam as pessoas mudar o seu comportamento. Me lembrei aqui de uma história que eu ouvi certa feita, de um senhor que era dono de uma banca de jornal numa praça. Primeiro tinha muito aquelas banquinhas de jornais, agora não tem mais, né? Um senhor, ele sempre ia lá comprar jornal ali na banca daquele senhor. Toda vez que ele chegava ali, ele encontrava uma pessoa que ia comprar jornal também. A pessoa chegava lá, tratava o dono da banca bem mal mesmo, grosseiro mesmo. E o dono da banca sempre era gentil com aquele homem mal educado. E aí aquele rapaz que via isso acontecer todos os dias, um dia chegou no dono da banca e disse, eu não sei como o senhor aguenta isso. A pessoa te trata mal há anos, eu vejo isso aí acontecendo. E o senhor nunca mudou o seu comportamento com ele? O trata de forma bondosa, carinhosa, amistosa. Como que é isso? Aí o dono da banca disse assim, eu não posso dar a ele e permitir que ele mude o meu comportamento, que ele mude o meu caráter. Não, eu não vou permitir. Essa é a verdade. Mas quantas vezes nós tratamos bem quem nos trata bem, nós falamos bem de quem fala bem de nós, mas quem não é e não fala bem de nós, nós também falamos mal dele. É isso que nós somos ensinados, é assim que nós estamos sendo ensinados. Foi isso que nós aprendemos? Foi isso que Jesus ensinou? Aí nós permitimos que as pessoas mudem o nosso comportamento. O irmão Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, Efésios 5, verso 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Não é um amor qualquer. Como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Nós não temos coragem de nem suportar certas coisas, dirá se entregar pelas pessoas. Jesus se entregou em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Em cheiro suave. Também Efésios 5, verso 8 ao 10. Porque noutro tempo erais trevas, nós éramos trevas. Mas agora sois luz, agora somos luz no Senhor somos luz, no Senhor. Andai como filhos da luz. Como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Éramos trevas. Fomos amados. Fomos mudados. Não podemos permitir também que o amor mude as pessoas, o amor irradiado por meio da sua vida, da minha vida, mude as pessoas. 1 João 4, versos 7 ao 12. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. É isso, o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Não conhece porque Deus é amor. 1 João 4, verso 10 ao 12. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados. Amados, olha a palavra. Somos amados. Amados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O irmão João diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. O irmão Judas, ele escreve em Judas 1, verso 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus.
Jesus mostrava a sua capacidade de amar até na forma, cooperador Giliardo, como ele abordava as pessoas. Ele evitava discussão, colocava fim às disputas. Vamos ler um texto nesse sentido. João capítulo 4, dos versos 3 ao 9. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Percebeu que Jesus não deu corda à fala da mulher? Jesus com certeza olhou para aquela mulher com amor e fez com que a conversa seguisse por outro caminho. João 4, verso 11 e 12. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. A mulher esqueceu da disputa. Se era judeu, se não era judeu. Tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha a mulher interessada. E depois a mulher: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Percebe que a mulher, ela tenta voltar novamente à disputa. Vamos ver como Jesus comportou. João 4, verso 13 e 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Jesus deixou ela falar de Jacó. Jesus não brigou com ela, falou que Jacó era isso, que Jacó era aquilo. Não. Jesus volta ao assunto da água. Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus evitava. Jesus evitou discutir. Ele estava conseguindo dialogar com a samaritana. Ouça com atenção o que acontece a partir de então. João 4, verso 15 ao 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai ao teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com a verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha que interessante a forma de abordar. Evitar discussões, evitar atritos. Percebeu? Jesus conseguiu conversar com a mulher samaritana. Ela percebeu que ele era um profeta. Jesus mostrou estar interessado em conversar com mais samaritanos. A mulher samaritana quer voltar à disputa, porém Jesus mais uma vez vai evitar. Vamos ler João 4, verso 20 ao 24. A mulher disse a Jesus: nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar. Vê que a mulher quer voltar à disputa. Jesus disse: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, Jesus disse, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, Jesus disse para a mulher. E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Percebe? Jesus não permitiu que a disputa antiga atrapalhasse o amor de Deus ser derramado em corações.
Ouça, a mulher samaritana vai dizer, João 4, verso 45 ao 27, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu sou o que fala contigo. Nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? O fato dos discípulos ficarem admirados mostra o quanto era difícil um judeu conversar com os samaritanos. Vamos continuar a leitura, João 4, verso 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Jesus está conseguindo conversar com mais samaritanos, com outros. A mulher não disse lá, olha, eu encontrei um judeu, vai lá ver. Não, ele disse, encontrei um, porventura não é este o Cristo? Percebe que o fato de Jesus ser um judeu agora pouco importava para a mulher samaritana? Ela teve coragem de ir à cidade e chamar samaritanos para estar com um judeu. Jesus estava conseguindo derrubar o muro construído por aqueles povos. E assim os samaritanos sentiram o amor de Deus por meio de Jesus. Ouça o que aconteceu. João 4, 39 ao 43. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Não se importaram se era judeu ou não. Creram pela palavra da mulher que testificou dizendo, ele falou tudo o que tem feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos foram ter com Jesus, rogaram que ficasse com eles, e ficou ali Jesus 2 dias com eles. E muito mais creram em Jesus por causa da sua palavra. E esses samaritanos diziam à mulher samaritana, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu Jesus dali para a Galileia. Que texto maravilhoso! O quanto esse texto nos ensina a forma de abordarmos, a forma de tratarmos, evitarmos atritos, confusões, mas nós entramos em atrito, nós entramos em confusão, nós entramos em discussões em que o amor de Deus vai ser ofuscado. Infelizmente, a nossa pequenez em amar e perdoar coloca limite ao amor de Deus. E o diabo sabe o poder do amor e do perdão, por isso tem trabalhado de forma a impedir que usemos essas poderosas armas contra ele. Para isso tem usado pessoas fazendo-nos decepcionar, a ponto de deixarmos as pessoas somente por conta da influência do diabo. Se Deus tivesse nos deixado lá no Éden, nossos pais, nós hoje seríamos o quê? Se Deus não tivesse olhado para nós com amor, com carinho, o que seria de nós? Se Deus não tivesse conseguido olhar para nós da forma como olhou, eu pergunto a você, o que você seria hoje? O amor deve nos impulsionar a perdoar. Quando não conseguimos perdoar, anulamos a graça recebida de Deus. Ouça o que Jesus disse a esse respeito. E quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos, no capítulo 11, versos 25 e 26. Não perdoar é como destruir uma ponte pela qual você tem que passar. Você está de um lado, precisa passar para o outro, e aí a ponte você destrói. O irmão Paulo deixa claro que o amor vence o diabo. 2 Coríntios 2, verso 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ouça o que Jesus disse dos seus conterrâneos devido ao comportamento deles.
Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. João 5,42. À medida que vamos conhecendo a Deus e a sua palavra, o amor dele deve manifestar em nós. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, verso 26. Efésios 3, verso 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O amor nos enche de Deus. É isso que o irmão Paulo está falando. Ouça as palavras do nosso irmão Paulo aos nossos irmãos em Roma. Romanos capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. 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 Não somente isto. Devemos gloriar-nos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos tem dado. Está afirmando que se não conseguirmos amar, de fato o Espírito de Deus não está em nós. É muito forte isso, mas é a verdade. Quanto mais manifestarmos o amor, mais aumentaremos a chance de pessoas se reconciliarem com Deus. É isso mesmo. Quanto mais o amor de Deus manifestar dentro de mim, dentro de você, mais a chance de pessoas se reconciliarem com Deus, ela vai acontecer. Nós não só alcançamos a reconciliação, a nós foi dado o ministério da reconciliação. Como está em 2 Coríntios 5, verso 17 ao 20. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aquela briga antiga sua, aquela confusão antiga, o seu gênio forte, aquele jeito seu. Isso tudo era da velha criatura.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você e eu somos embaixadores da parte de Cristo. Deus pôs em nós o ministério da reconciliação. Amor e perdão é a essência do Evangelho. Por mais que soframos decepções, não podemos nunca perder a capacidade de amar e perdoar. Quando zombavam e feriam o nosso Senhor Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 33 ao 37, quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram o nosso Senhor. E os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes, lançaram sorte sobre ela. E o povo estava olhando. Muitas vezes é isso, o povo só fica olhando. O povo está olhando a forma como você está reagindo, eu. E também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam. E apresentaram-lhe vinagre, deram para Jesus vinagre, diziam a Jesus: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Jesus não falou nada. Ouça as palavras do irmão Paulo. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Segundo Tessalonicenses 3 e 5, no amor de Deus e na paciência de Cristo. Devemos rogar que os nossos corações sejam encaminhados no amor de Deus e na paciência de Cristo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo já foi dado, então o amor está derramado em nossos corações. 2 Timóteo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Olha só, de amor e de moderação. Louvado seja Deus. Amém. Bem como escreveu o irmão Paulo que experimentou e manifestou o amor de Deus. O irmão Paulo escreveu: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, verso 4 ao 8. Nosso irmão Paulo escrevendo aos nossos irmãos ali em Corinto, 2 Coríntios 6, verso 4 ao 10. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, tá vendo? Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência,
na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecido e enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É assim que as pessoas olham para nós, como se nós fôssemos fracos, como se nós fôssemos derrotados. Mas a verdade é que nós temos em nós e devemos manifestar em nós o amor de Cristo, o amor de Deus. Ouça esse texto na tradução Nova Versão Internacional. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Que interessante esse verso. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Tendo sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Glória a Deus. O irmão Paulo, escrevendo aos nossos irmãos, aos Tessalonicenses, ele disse: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É uma instrução de Deus. 1 Tessalonicenses 4:9. Não vamos amar porque nos tratam bem. O irmão Paulo fala do amor de Deus manifestado em favor dele, mostrando que outros também podem ser alcançados. O irmão Paulo lhe disse assim: eu dou graças ao que me tem confortado. O conforto dele vem de Cristo, assim como o nosso. A Cristo Jesus, Senhor nosso. Cristo é o nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1, verso 13 ao 16. Louvado seja Deus. O irmão Paulo deixa claro que ele foi alcançado por meio do amor de Jesus. Nós que alcançamos misericórdia e amor de Deus por meio de Jesus,
Não podemos esquecer. Tito 3, verso 3 ao 6. Não podemos esquecer. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Carta aos Filipenses, carta do irmão Paulo aos Filipenses. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido, ele diz, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prenderam, quer defendendo ou confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, verso 3 ao 11, na Nova Versão Internacional. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O irmão Pedro, que conheceu o amor de Jesus, escreveu: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1, verso 22, na parte B. Também 1 Pedro 4, versos 7 e 8. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 13, verso 35. Ouça o pedido do irmão Paulo aos Filipenses. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, dos versos 9 ao 11. Bom, Paulo aconselhava aos nossos irmãos: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, verso 14. O irmão Paulo evitava e aconselhava aos irmãos evitar situações que impedissem a propagação do amor. O irmão Paulo chegou a escrever: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se
escandalize ou se enfraqueça. Romanos 14, verso 21. Olha o cuidado do irmão Paulo. Também o irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 1 ao 7, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. No que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, o mesmo sentimento de Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 13, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. O irmão Pedro escreveu. 1 Pedro 3, 8 ao 9. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, intimamente, misericordiosos e afáveis, que é agradável ou provoca boas sensações e sentimentos, ou seja, afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Louvado seja Deus. O irmão Paulo sabia o poder que o amor pode exercer nos corações, por isso escreveu. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, dos versos 12 e 13. Que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 3, verso 12. Para com todos. Devemos amar a todos e não só nossos irmãos. Não podemos esquecer das palavras de Jesus. Lucas 6, verso 27 ao 35. Jesus disse, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, fazer bem aos que vos odeiam, bendizei, falar bem dos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É difícil, né? Mas se você tem o Espírito de Deus e eu tenho, claro que vamos fazer isso. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, dê a túnica também. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam ao que os amam. Então o amor de quem conhece o amor de Deus é diferente. Ele ama quem não ama. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Devemos fazer o bem para quem não faz o bem para nós. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, Jesus diz. Fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Amém? Então nós somos chamados a quebrar um ciclo vicioso e diminuir a atuação de Satanás. Somos chamados a isso. O irmão Pedro escreveu em 1 Pedro 4, verso 8 ao 11. Mas, sobretudo,
tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Hebreus 10, verso 22 ao 24. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerarmos uns aos outros, é isso. 1 Pedro 1, verso 22 ao 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém. Como membros do corpo de Cristo e conhecedores da palavra, é cobrado de nós o perfeito amor. 1 João 2, versos 5 ao 11. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não amar é estar em trevas, é ter os olhos cegados. Ouça o que o irmão João chegou a dizer da pessoa que não consegue amar. 1 João, capítulo 3, dos versos 14 a 17. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecendo o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como entrará nele o amor de Deus? Conhecemos o amor nisto. Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não é um simples amor. Eu amo, não é nada disso. É um amor que dá a vida pelos irmãos. Você já imaginou o quanto os nossos irmãos que tiveram contato pessoal com Jesus foram tocados por esse amor? A intensidade do amor de Deus manifestado na vida dos nossos irmãos nos dias dos apóstolos fazia com que eles caíssem na graça dos que não tinham a mesma fé que eles. Vamos ler Atos 2, versos 41 ao 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor
à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias eram acrescentados novos membros. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. Hoje temos toda a liberdade de vivermos e demonstrarmos a nossa fé e amor de Deus a todos. Porém, nem mesmo as oportunidades que se apresentam temos usado. Infelizmente, essa é a verdade. O Evangelho chegou aos confins do mundo, movido pela onda do amor dos nossos irmãos, que não permitiam que nada os separasse do amor de Deus, como o irmão Paulo escreveu na sua carta aos Romanos 8, verso 37 ao 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Houvesse dificuldades que houvesse, eles não deixariam e não seriam separados deste amor manifestado a eles e manifestado a nós por meio de Cristo. Quero finalizar com as palavras do irmão João. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivermos por Cristo. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Será que somos? No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Como vai amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, versos 7 ao 21. Jesus, ele disse à congregação da igreja de Deus em Éfeso, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que as palavras do nosso Senhor Jesus à congregação da igreja de Deus em Éfeso não caia sobre nós. Que não venhamos deixar o primeiro amor. Por isso a congregação da igreja de Deus ali em Jerusalém, aqueles irmãos que experimentaram o amor de Cristo, usavam essa ferramenta poderosa para transmitir o amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar então orando, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos alcançadas da parte dEle. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, somos agradecidos ao Senhor por Teu amor, por Tua misericórdia.
Somos gratos ao Senhor porque nos amou, porque olhou para nós com um olhar de amor, não nos entregou nas mãos de Satanás, não nos deixou jogados à sorte, mas traçou um plano maravilhoso para nos resgatar. Trabalhou de forma maravilhosa para que o plano da salvação fosse bem estabelecido e para que por meio dele, por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus, o Cristo, a nós fosse manifestado o grande amor e a misericórdia do Senhor. Te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade, por este feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, ó Eterno. Rogamos por cada um dos nossos ouvintes. Peço pelos pedidos de oração, pelo pedido de oração da irmã Cleusa, estenda suas mãos de misericórdia sobre o filho dela. Oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Que o Senhor possa estender seus braços de misericórdia, suas mãos de força alcançando a cada um pelo teu poder infinito. Ó grande e eterno Deus, oramos por tua igreja em todos os lugares do mundo, pelas congregações da tua igreja aqui no Brasil, pelas congregações da igreja do Senhor em todos os países do mundo. Estenda suas mãos de misericórdia sobre nós, que como corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, possamos poderosamente e de forma abundante manifestar o teu amor por cada pessoa, amar sem receber nada em troca. E assim, ó Eterno, nós quebraremos esse círculo vicioso que Satanás tem colocado no mundo, em que as pessoas amam, cuidam daqueles que eles recebem de volta, mas quando não recebem de volta, eles preferem desprezar, deixar jogada ao acaso. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade sobre nós, pesa a responsabilidade de executarmos e exercermos o ministério da reconciliação como embaixadores, buscando reconciliar o mundo contigo. Dê a nós essa condição, essa capacidade, que nós não venhamos ficar tão preocupados somente com conhecer a tua palavra, conhecer ou falar aquilo ou falar, mas vivermos a tua palavra. Fortalece os nossos corações e muda tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Dê a nós, ó Deus querido, um coração vigilante, uma percepção correta daquilo que é o teu querer e da tua vontade. E que nós venhamos manifestar profundamente o amor do Senhor entre nós, irmandade, e também entre aqueles que não conhecem a fé que nós temos. Que nós possamos cair na graça de todos por meio da manifestação do teu amor nas nossas vidas. Assim nós somos gratos, ó Eterno. Rogamos uma semana de bênção, de paz. Rogamos que o Senhor possa abençoar a cada lar, cada família, abençoando o trabalho das mãos dos teus servos, a vida espiritual, dando crescimento a cada um de nós espiritualmente. Somos gratos por tudo. Somos agradecidos. Faltam palavras para agradecer ao Eterno Deus por tudo, agradecer a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, que o Eterno Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma ótima semana. A paz seja contigo, cooperador Giliardi. Faço das palavras do pastor Lucas as mesmas. Também saúdo a você, querido ouvinte, ao pastor Lucas e a sua família. Pastor, paz seja contigo. Que todos fiquem na paz e acompanhem as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Assim como iniciamos, em nome de Jesus, encerramos também o programa À Luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.